Bom, esse é um vídeo de resolução do simulado 2. Então, vou resolver todos os exercícios que tem no simulado 2, de estrutura atômica. Questão 1. Questão 1 é da Unicamp. Fala assim, ó. Atribuir ao doente a culpa dos males que o afligem é o procedimento tradicional na história da humanidade. Na Idade Média, a sociedade considerava a hanseníase um castigo de Deus para punir os ímpios. No século XIX, quando a tuberculose adquiriu características epidêmicas, dizia-se que a enfermidade acometia pessoas enfraquecidas pela vida devassa. Com a epidemia de AIDS, a mesma história. Apenas os promíscuos adquiririam o HIV. Coube à ciência demonstrar que são bactérias os agentes causadores da tuberculose hanseníase, que a AIDS é transmitida por um vírus e que esses micro-organismos são alheios às virtudes e fraquezas humanas. O mesmo preconceito se repete agora com a obesidade, até aqui interpretada como condição patológica associada ao pecado da gula. No entanto, a elucidação dos mecanismos de controle da fome e da saciedade tem demonstrado que engordar ou emagrecer está longe de ser mera questão de vontade. No texto, Drauzio Varela contesta a prática de se atribuir ao doente a culpa dos males que o afligem, procedimento tradicional na história da humanidade. No entanto, a exposição exagerada ao sol, sem o devido uso de protetores, é uma atitude que o indivíduo assume por conta própria, mesmo sendo alertado de que isso pode ser altamente prejudicial à sua saúde. Problemas de câncer de pele são fortemente associados à exposição aos raios ultravioleta, uma região do espectro de comprimento de ondas menores que os da luz visível, sendo que a luz visível vai de 400 a 800 nanômetros. Alguns filtros solares funcionam absorvendo radiação UV, num processo que também leva à decomposição das substâncias ativas ali presentes, o que exige aplicações subsequentes do protetor. Quanto maior o fator de proteção solar do filtro, FPS, mais o protetor absorve a luz UV, maior a sua absorvância. A figura a seguir mostra o espectro de absorbância em função do comprimento de onda da luz incidente de três substâncias, A, B e C, todas na mesma concentração. Então, aqui a gente consegue ver o gráfico, né, de absorvância por comprimento de onda. E aí o A fala assim: qual dessas substâncias você escolheria para usar como um componente ativo de um protetor solar? Então vamos pensar, ó. O próprio texto já nos dá algumas pistas. Aqui, ó. Problemas de câncer de pele são fortemente associados à exposição aos raios UV. Então, qual que é o espectro dos raios UV? Ele não fala dos UV, ele fala da luz visível, né? Que a luz visível vai de 400 a 800 nanômetros. Mas ele fala que a luz UV tem um espectro de comprimento de onda menor que o da luz visível. Então, o espectro da luz UV é o quê? É menor que 400 nanômetros. Então, a gente tem que ver um filtro que tenha uma boa absorvância para um comprimento de onda menor que 400 nanômetros. E aí o exercício passou esse gráfico, né, que a gente consegue ver a relação de absorvância por comprimento de onda. Qual que é o filtro que vai proteger para um comprimento de onda menor do que 400 nanômetros? Ó, daqui para cá aumenta e daqui para cá diminui o comprimento de onda. O filtro A e o filtro B têm uma baixa absorvância para um comprimento de onda menor que 400, enquanto o filtro B tem uma alta absorvância para um comprimento de onda menor que 400 nanômetros.
Então, o único filtro que ia resolver o nosso problema aqui é o B. Tá? Então, é o B. Por quê? Porque ele tem uma alta absorvância para comprimentos de onda menores que 400 nanômetros. Gente, eu não vou ficar escrevendo bonitinho aqui, porque eu já coloquei isso no documento, né? Então, não precisa. Aí, aqui ele quer saber, considerando as informações do texto da questão, redesenhe um possível espectro de absorção da substância que você escolheu no item A, após ter sido exposta ao sol durante algumas horas. Justifique. Então, aqui, gente, ó, tem um gráfico. Qual que é o negócio que vocês precisam entender? O filtro, ele vai funcionar nas primeiras horas de exposição solar. Depois de algumas horas, a absorvância diminui. Depois de algumas horas, a absorvância diminui. Tanto que é por isso que a gente fala que quando a gente vai na praia, tem que retocar o filtro solar depois de algumas horas por causa disso, porque a absorvância diminui, tá? O que mais que eu tenho para comentar sobre isso? Deixa eu ver aqui. Não tem mais nada. É isso. Então, aqui a gente tem um gráfico de absorvância por comprimento de onda. Os compostos ativos do filtro vão se decompondo, e aí por isso que depois de algumas horas de exposição a absorvância diminui, tá bom? Vamos para a próxima. Dois átomos genéricos A e B são isótopos e suas características contam do quadro abaixo. Então, para fazer essa questão, você tem que lembrar lá de semelhanças atômicas, lembra? Isótopos, mesmo átomos que têm o mesmo número de prótons. Isótonos, átomos que têm o mesmo número de nêutrons. Isóbaros, átomos que têm a mesma massa atômica. E isoeletrônicos, átomos que têm o mesmo número de elétrons. Se ele fala que dois átomos A e B são isótopos, então eu já sei que o Z do A é igual ao Z do B. Tá? Aí ele pergunta assim: qual o somatório do número de nêutrons dos átomos A e B? Demonstre sua distribuição por camadas. Então, vamos fazer essa questão aqui no Jamboard, que é melhor. Eu tenho essa lista impressa aqui. Deixa eu ver a tabela. Ai, tá ruim. Deixa eu ver aqui mesmo. Vou pegar aqui. Pronto. Vai? Foi. Tá, vamos analisar os átomos A e B. Ó, ele já falou que esses átomos são isótopos. Isótopos têm o mesmo número de prótons, lembrando que o número de prótons é o número atômico, simbolizado por Z, e A é a massa atômica. Então, aqui é a minha massa, e aqui é o meu número atômico, que é o meu número de prótons. Bom, se eles são isótopos, eles têm o mesmo número atômico. Então, eu sei que 2x menos... É menos 6? Menos 6. 2x menos 6... É menos 6, né? Tá parecendo menos 8. É menos 6, tá certo. É igual a x mais 4. Bom, aí agora eu só preciso resolver isso, né? Colocar x para um lado, número para o outro. Então, 2x. Esse x aqui, que tá somando, vai passar para o outro lado, subtraindo. Então, menos x. E esse menos 6 aqui
que está subtraindo vai passar para o outro lado somando. Vai ficar mais 6. Mais 6. Mais 4. 2x menos x, igual a x. Mais 6 com mais 4, mais 10. Então, eu já sei que o meu x é igual a 10. Bom, sabendo disso... Nossa, ficou muito grande, né? Vou dar uma diminuída aqui. Fazer uma gambiarra. Peraí. Pra gente poder continuar. Bom, eu já descobri que o meu x é igual a 10. Eu tirei um print, eu vou deixar o print ali no cantinho dessa conta aqui. Mas, de qualquer forma, essa conta tá lá no gabarito, tá no drive. Então, não tem problema apagar. Bom, aqui, então, eu vou lá. Aqui a continha que eu fiz, ó. X é igual a 10. Agora, vamos analisar cada átomo separadamente. Ó. O átomo A e o átomo B. O átomo A, qual que é o número atômico dele? Ó, é 2x menos 6. Aí, menos 6. Se a gente viu que x é igual a 10, então 2 vezes x, 20. Menos 6, 14. Então, eu sei que o meu número atômico do A é 14. 14 prótons. Qual que é a massa do A? A massa do A, ó, é x mais 18. Ou seja, 20 mais... Opa! Que 20? X é 10. 10 mais 18. Que dá 28. Bom, a gente sabe que a massa de um átomo é a soma do número atômico dele, que é o seu número de prótons, mais o seu número de nêutrons, né? Eu sei que a massa do meu átomo A é 28. E o número atômico do meu átomo A é 14. Quantos nêutrons esse meu átomo tem? 28 menos 14 é igual a 14. Então, ele vai ter 14 nêutrons. E o meu átomo B, ó? Meu átomo B é igual... O número atômico dele é igual a x mais 4. Tá ali na tabelinha. O meu x eu já vi que é 10, então 10 mais 4, 14. A massa do meu átomo B é 40 menos x. 40 menos x é 40 menos 10, que é 30. Então, o número de nêutrons do meu átomo B vai ser... Opa! 30... N, eu vou continuar aqui do lado, tá? N é igual a 16. Então, se eu sei que a massa do meu átomo ele é a soma do número atômico com o número de nêutrons, e eu sei que o meu número atômico é 14 e a minha massa é 30, então eu já consigo descobrir o número de nêutrons, que é 16. E aí, na primeira alternativa, ele quer saber qual que é o somatório do número de nêutrons dos átomos A e B. Bom, a gente viu que
Tá compartilhando a tela para vocês? A gente viu que o número de nêutrons do meu átomo A é o que, ó? 14. E o número de nêutrons do meu átomo B é 16. 14 mais 16 é igual a 30. Então, eu sei que aqui a minha resposta são 30 nêutrons. 30 nêutrons. Demonstre sua distribuição por camadas. Aí, precisa ver quantos elétrons esses átomos têm, né? A gente não viu aqui. Bom, considerando que esses átomos são neutros, a gente vai ter 14 elétrons. Porque a gente tem, ó, o átomo A, o número atômico dele é 14. E o átomo B, o número atômico dele também é 14. Considerando o átomo neutro, ele vai ter o mesmo número de prótons, número de elétrons. Então, se ele tem 14 prótons, ele vai ter 14 elétrons. Porque a gente está considerando o átomo A e B como átomos neutros, né? Mesmo número de prótons tem o mesmo número de elétrons. Então, se os dois têm 14 prótons, eles vão ter 14 elétrons. Como que a gente faz essa distribuição eletrônica, né? Segue lá o diagrama de Linus-Pauling, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2, ó. 2 com mais 2, 4, com mais 6, 10, com mais 2, 12, com mais 2, 14. Então, é assim que a gente faz a distribuição eletrônica desses dois átomos. É a mesma distribuição eletrônica para os dois átomos. Porque os dois têm o mesmo número de elétrons. Cuidado, gente, para vocês não confundirem e fazer 30, como se fossem 30 elétrons, né? A distribuição eletrônica. Não vai confundir nêutron com elétron. Aqui, ó. Observe as figuras abaixo, considerando os modelos atômicos. Considerando os modelos atômicos. Então, esse primeiro modelo, né? Essa primeira figura é do Thomson, que é do pudim de passas, né? Que ele pensava que tinha uma esfera fluida positiva e os elétrons incrustados nessa esfera fluida positiva. Então, esse primeiro é o de Thomson. Esse outro segundo aqui é o de Rutherford. Por quê? Porque o Rutherford fez aquele experimento que ele bombardeou partículas alfa sobre uma lâmina de ouro e ele viu que alguns átomos batia e voltava, enquanto outros atravessavam. Ele falou, nossa, acho que tem espaços vazios entre esses elétrons. Que é esse que é o modelo de Rutherford. Gente, em muitos livros vai aparecer esse modelo aqui, ó, como sendo de Rutherford, sabe? Que é o que tem no bonezinho do dimineutron. Tá errado. Esse modelo é de Sommerfeld. O Rutherford não falou que tinha órbitas elípticas. Qual desses modelos é o mais atual e qual o nome do cientista que estudou? Rutherford, né? O segundo modelo, alternativa D. Porque aí a gente tem primeiro de Dalton, segundo de Thomson, terceiro de Rutherford, aí o Bohr, ele aprimorou o modelo de Rutherford. Considere as representações genéticas das espécies X, Y, R e Z. E aí tem essas daqui, né? Fala, é correto afirmar que as espécies que apresentam o mesmo número de nêutrons são. Bom, vamos ir além? Vamos analisar cada coisinha de cada átomo, porque eu acho que é bom para trabalhar a estrutura atômica. Vou tirar um print aqui, passar para o Jamboard. Bom, então, fazer um xizinho, fazer uma divisãozinha aqui.
Bom, primeiro vamos analisar os dados que a gente já tem, né? Esse elemento X aqui, ó, 16 é a massa desse elemento, massa A, enquanto 8 é o número atômico desse elemento. Esse átomo não tem nenhuma carga, então eu considero que ele seja um átomo neutro. Se ele é um átomo neutro, se eu tenho 8 prótons, 8 de número atômico, ele também vai ter 8 elétrons. Então, se eu tenho massa 16 e número atômico 8, quantos nêutrons eu vou ter? 8 nêutrons. Ok? Esse meu átomo Y, ó, essa daqui é a massa, esse daqui é o número atômico dele. Ele também não tem carga, então eu vou considerar como o mesmo número de prótons, mesmo número de elétrons. Se a massa dele é 17 e o número atômico dele é 8, então ele vai ter 9 nêutrons. Vamos ver agora esse átomo R, ó. 17 é a massa dele, massa A. 7 é o número atômico dele. Só que ele tem carga aqui, ó, menos 2. O que é esse menos 2? Significa que ele recebeu, menos recebe, mais doa, né? Recebe 2 elétrons. Então, se ele tinha 7 elétrons quando ele era neutro, né? Porque se ele tinha 7 prótons, quando ele era neutro, ele tinha 7 elétrons. Então, se ele tinha 7 elétrons, ele recebe 2, ele vai ficar com 9 elétrons. Bom, quantos nêutrons esse átomo vai ter? Vamos ver aqui, ó. 17, que é a massa dele, 7, que é o número atômico dele. 17 menos 7 é o meu número de nêutrons, então ele vai ter 10 nêutrons. Vamos ver esse outro átomo Z aqui, ó. Massa dele, A, é 16. O número atômico dele, que é o número de prótons, é igual a 7. Mas ele tem uma carga aqui, ó, mais 2. Se ele tem uma carga mais 2, significa que ele doa 2. Doa 2 o quê? 2 elétrons. O número de prótons não se altera, tá? Se ele tinha, então, 7 elétrons quando ele era um átomo neutro, porque o número atômico dele é 7, então se ele, quando ele era um átomo neutro, o mesmo número de prótons, ele tinha o mesmo número de elétrons. Então, se o número atômico dele é 7, quando ele era neutro, ele tinha 7 elétrons. Só que o que vai acontecer com esses elétrons? Ele vai doar 2, porque aqui ele não está como átomo neutro, ele está como um cátion bivalente. Então, ele vai ser 7 menos 2, que é igual a 5 elétrons. Ele vai ter 5 elétrons. Vamos ver quantos nêutrons esse átomo tem. Ó, ele vai ter massa 16, número atômico 7. Então, ele vai ter, ó, 16 menos 7. Isso é igual ao meu número de nêutrons. 9. Então, ele vai ter 9 nêutrons. Bom, e aí a gente já consegue responder, né? Aqui, quais são as espécies que têm o mesmo número de nêutrons? Essa é a questão 4. Deixa eu conferir. É, tá certo. Tá certo. Então, ó, qual espécie que tem o mesmo número de nêutrons aqui? Essa aqui, essa Y, que ela vai ter 9 nêutrons, e essa Z, que ela vai ter 9 nêutrons também. Ok? Bom, a única alternativa que tem a Y e a Z é a alternativa D. Bom, vamos para o 5 agora. Questão 5. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, relacionando os nomes dos cientistas com os modelos atômicos. Descoberta do átomo e seu tamanho relativo. Quem descobriu o átomo e seu tamanho relativo
Foi o Rutherford. Foi o Rutherford. Ufa. Fiquei pensando aqui. Falei, nossa, será que eu errei? Mas não, tá certo. Átomos esféricos maciços indivisíveis, Dalton, né? Principal característica do modelo de Dalton: maciço, indivisível, como uma bola de bilhar. Modelo semelhante ao pudim de passas com cargas positivas e negativas em igual número. Esse é o de Thomson. Gente, o Thomson não é que era um pudim de passas, porque o pudim ele tem um furo no meio, né? E as passas ficam em cima. Na verdade, o modelo de Thomson ele acreditava que era uma esfera fluida positiva com os elétrons incrustados no meio. Eles conseguiam se movimentar. Né? Então não é como um pudim de passas, que as passas ficam paradas assim. Não, seria uma coisa mais fluida, sem o furo no meio, e as passas no interior, não por cima. Então esse negócio que usam para facilitar mais atrapalha do que ajuda, né? Foi uma tradução errada que fizeram, assim, negócio de pudim de passas. Por fim, os átomos giram em torno do núcleo em determinadas órbitas. Quem viu as órbitas foi o Bohr, né? Porque, olha só, o Dalton era aquela bola maciça indivisível. O Thomson, ele viu que essa bola era uma coisa positiva e fluida, não era maciça, era fluida e que tinha elétrons incrustados no meio. O Rutherford viu que o quê? Que essa parte positiva, na verdade, estava no núcleo e os elétrons, entre eles, tinham espaços vazios. O Bohr, ele complementou o modelo do Rutherford e viu que, na verdade, esses elétrons, eles não estão aleatórios, né? entre eles tem espaços vazios, não. Eles estão em órbitas estacionárias e entre os elétrons tem os espaços vazios. E aí, quando o elétron salta de uma órbita para outra, quando ele recebe energia e volta para a órbita que ele estava, ele libera energia. Que é o mesmo princípio que a gente usa para fogos de artifício, por exemplo. 6. Os interruptores brilham no escuro graças a uma substância chamada sulfeto de zinco, que tem a propriedade de emitir um brilho amarelo esverdeado depois de exposta à luz. Sulfeto de zinco é um composto fosforescente. Ao absorver partículas luminosas, os elétrons são estimulados e afastados para longe do núcleo, que é aquele salto quântico que eu acabei de falar. Quando você desliga o interruptor, o estímulo acaba e os elétrons retornam aos poucos para seus lugares de origem, liberando o excesso de energia na forma de fótons. Daí a luminescência. Então, o que acontece, né? A gente tem aqui o núcleo. Ai. A gente tem aqui um núcleo, né? Deixa eu ver se vocês estão me vendo certinho. Tá. A gente tem aqui um núcleo, uma órbita, outra órbita. Esse elétron aqui, ele vai receber energia, ele vai saltar para essa órbita mais externa. Quando ele volta para a órbita que ele estava, ele libera essa energia. Tá? E isso é aquele modelo que eu falei do Bohr. A partir das informações do texto, pode-se concluir que o melhor modelo atômico que representa o funcionamento dos interruptores no escuro é o de Bohr, letra B. 7. Um experimento conduzido pela equipe de Rutherford consistiu no bombardeamento de finas lâminas de ouro para estudo de desvios de partículas alfa. Rutherford pôde observar que a maioria das partículas alfa atravessava a fina lâmina de ouro. Uma pequena parcela era desviada de sua trajetória e uma outra pequena parcela era refletida. Rutherford, então, idealizou um outro modelo atômico, que explicava os resultados obtidos no experimento. Então, ele viu que tinham espaços vazios entre esses elétrons, por isso que teve um novo modelo.
Em relação ao modelo de Rutherford, afirma-se que 1. O átomo é constituído por duas regiões distintas, o núcleo e a eletrosfera, certo? É isso mesmo. Na verdade, o de Thomson, que era o antes desse modelo aí, ele acreditava que era uma esfera inteira positiva. Já no modelo de... Bugou? Já no modelo de Rutherford, ele viu que não, que essa parte positiva está concentrada no núcleo do átomo. 2. O núcleo atômico é extremamente pequeno em relação ao átomo. Perfeito. 3. Os elétrons estão situados na superfície de uma esfera positiva. Não, isso daqui, ó, é o de Thomson. Ó, que é uma esfera positiva, ó, que nem na figura aqui desse outro exercício que a gente fez. 4. Os elétrons movimentam-se ao redor do núcleo em trajetórias circulares, denominadas níveis, com valores determinados de energia. Isso daqui é o de Bohr. Então, os únicos que se referem ao Rutherford é 1 e 2. Letra A. Dissolva NaCl em água, cloreto de sódio, né? Em seguida, mergulhe um pedaço de madeira na solução e retire-o e deixe secar. Ao queimá-lo, aparece uma chama amarela. Esse fenômeno ocorre por quê? Então, gente, a chama amarela é uma liberação de energia, tá? A. O calor transfere energia aos elétrons dessa substância, fazendo com que eles se desloquem para níveis energéticos mais altos, emitindo luz? Não, não é, ele se deslocar para o mais alto que emite luz, é quando ele volta que emite luz, né? Então, A não é. B. O calor transfere energia aos elétrons dessa substância, fazendo com que eles se desloquem para níveis energéticos mais baixos, emitindo luz? Não, ele se desloca para níveis energéticos mais altos. C. O calor transfere os elétrons dessa substância, energia aos elétrons dessa substância, fazendo com que eles se desloquem para níveis energéticos mais altos. Quando esses elétrons excitados voltam aos níveis energéticos inferiores, eles devolvem a energia absorvida sob a forma de luz. Perfeito. É a C. D. Os elétrons, para não se deslocarem no seu nível energético, ao receberem calor, emitem luz. Não, o deslocamento ele corre. 9. A figura a seguir foi proposta por um ilustrador para representar um átomo de lítio no seu estado fundamental. Segundo o modelo de Rutherford-Bohr, constatamos que a figura está incorreta em relação ao número D. Bom, o átomo de lítio, se a gente for ver ele na tabela periódica, ele tá assim, ó. Geralmente os vestibulares eles colocam a tabela periódica, né, pra gente resolver os exercícios. Então ele tá assim. Então eu sei que o número atômico dele é 3. Considerando o átomo neutro, ele vai ter também 3 elétrons. Se ele tem 3 prótons, ele vai ter 3 elétrons. Se eu distribuir esses elétrons em termos de níveis de energias, ó, eu tenho um S2, 2S1. Então, eu vou ter 2 elétrons no primeiro nível e um no segundo nível. Então, essa figura está correta em relação ao número de elétrons por camada. Porque o subnível S, ele aguenta 2 elétrons. E aqui, cada elétron está individualmente, ó. Mas o resto está certo, ó. Se ele tem 7 de massa e 3 prótons, então ele vai ter 4 nêutrons. Ó, 4 nêutrons. Ó, nêutron, bolinha pintadinha. Tem 1, 2, 3, 4 bolinhas. O número de nêutrons está certo. O número de prótons está certo também, porque tem 3 bolinhas brancas. Então, eu tenho 3 prótons. O número atômico do lítio é 3, correto. O nêutrons no núcleo está certo. Partículas no núcleo está certo. Tanto os prótons quanto os nêutrons está certo. Partículas na eletrosfera, assim, tá certo o número de partículas na eletrosfera. O que tá errado é
a quantidade dela por camada. Por isso que essa aqui está incorreta. 10. O átomo é a menor partícula que identifica um elemento químico. Este possui duas partes, a saber, uma delas é o núcleo constituído por prótons e nêutrons, e a outra é a região externa, a eletrosfera, por onde circulam os elétrons. Alguns experimentos permitiram a descoberta das características das partículas constituintes do átomo. Em relação a essas características, assinale a alternativa correta. Prótons e elétrons possuem massas iguais e cargas elétricas de sinais opostos? Cargas elétricas de sinais opostos, ok, mas massas iguais não, porque a massa do elétron é desprezível. B. Entre as partículas atômicas, os elétrons têm maior massa e ocupam maior volume no átomo? Na verdade, como eu falei, novamente, os elétrons têm massa desprezível. C. Entre as partículas atômicas, os prótons e nêutrons têm maior massa e ocupam maior volume do átomo? Não, eles não vão ocupar o maior volume do átomo. A eletrosfera ocupa um volume legal, tá? D. Entre as partículas atômicas, os prótons e nêutrons têm mais massa. Sim, quando a gente calcula a massa de um átomo, a massa de um átomo é a soma do número de prótons, que é o número atômico dele, mais o seu número de nêutrons. Mas ocupa um volume muito pequeno em relação ao volume do total do átomo. Certíssimo. A gente tem aqui um núcleo pequenininho e uma eletrosfera grandona. Horrível o desenho, mas deu para entender. Um átomo constituído por 11, né? Questão 11 agora. Um átomo constituído por 56 prótons, 82 nêutrons e 54 elétrons apresenta número atômico e número de massa, respectivamente iguais a... Então, aqui a gente já tem um excesso de informação, né? Não importa quantos elétrons ele tem. Não importa, porque, como eu falei, quando a gente calcula a massa de um átomo, a gente só considera o número de prótons e o número de nêutrons. Então, se ele tem 56 prótons e 82 nêutrons, ele vai ter... Deixa eu ver aqui, 56, 82, que é 8, 5 mais 5, 10, 5 mais 3, 13. 138, 138. Bom, número atômico. Número atômico é igual ao número de prótons. Então, se ele tem 56 prótons, o número atômico dele é 56. Aqui, ó. E a massa dele, como a gente viu, é 138. Questão alternativa D. Questão 11. Agora, questão 12. Na teoria atômica de Dalton, os átomos são divisíveis? Não. Para Dalton, são indivisíveis. São indivisíveis? Sim. Possui uma região central denominada núcleo com prótons? Não, ele nem sabia disso ainda. Para ele era tudo só uma coisa maciça e indivisível, uma esfera positiva só. Ou uma esfera que era o átomo, só. Possui elétrons na eletrosfera? Não, o modelo de Dalton nem tem eletrosfera. Possui carga elétrica negativa? Não, nada a ver, né, gente? É B, pelo amor de Deus. Questão 13. Próton e elétron possuem. Próton, ele tem massa, cada próton tem massa 1. Ele é uma partícula positiva, enquanto que o elétron tem massa desprezível. E tem carga negativa. Massas iguais? Não. Aqui, massas iguais? Não. Massas iguais? Não. Massas diferentes, sobra B e a C. Cargas elétricas de mesmo sinal? Não tem mesmo sinal, tem sinais opostos, então é a C. Opa! Questão 14. Atualmente, um elemento químico é definido em termos de seu número de prótons, ou seja, o elemento químico terá exatamente o mesmo número de prótons, mas não necessariamente o mesmo número de nêutrons. Com base nisso, examine as representações químicas a seguir e analise as proposições.
As letras maiúsculas podem representar qualquer átomo, ok? Vamos ver. 1. X, Z e T são representações de um mesmo elemento e, portanto, devem ter o mesmo símbolo químico. Aí vocês têm que lembrar que o que define um elemento é o seu número de prótons, é o número atômico dele. Porque eu já vi até professor de química falando que os átomos de mesmo elemento têm características semelhantes. Não é qualquer característica, não. Não é que átomos de mesmo elemento têm características semelhantes. Não. Átomos de mesmo elemento, eles têm o mesmo número de prótons. Não é qualquer característica. É a característica número de prótons. Porque se ele tiver 5 prótons, vai ser o boro. Não vai ser o carbono, porque o carbono tem 6 prótons. Entendeu? Então, para eu saber se X, Z e T tem que ter o mesmo elemento, tem que ter o mesmo símbolo químico, eu tenho que ver se eles têm o mesmo número de prótons. Vamos ver aqui, ó. Ó. Aqui acho que não dá para ver, né? Eu vou dar um zoom. Pronto. Ó. Aqui eu tenho... Ai, peraí que bugou. Tá. Aqui eu tenho o mesmo número de prótons, ó. 1 e 1. 1 e 1. Então, X, Z e T são o mesmo elemento, portanto, deveriam ter o mesmo símbolo químico. A afirmativa 1 está correta. Afirmativa 2, ó. Ml são representações de um elemento químico e, portanto, devem ter o mesmo símbolo químico. Então, a gente tem que ver se Ml tem o mesmo número de prótons. Vamos ver. Ó, M vai ter 2 prótons e L vai ter 2 prótons. Bruna, como que eu sei aonde que está o número de prótons e aonde está o número de massa? A massa, ela soma do número de prótons e o número de nêutrons. Então, o maior número é sempre a massa e o menor número é sempre o número atômico. Então, aqui, ó, no Z, 1 e 2. Qual que é a massa e qual que é o número atômico? Massa é 2 e o número atômico é 1. Ó, o T aqui, ó, 1 e 3. A massa é 3 e o número atômico é 1. Aqui no M, massa 4, número atômico 2. Aqui no L, massa 3, número atômico 2. Aqui no R, massa 4, número atômico 3. Então, só para vocês saberem. Então, a afirmativa 2 está correta também. Bugou de novo. X, Z e T são isóbaros entre si e M e L são isótonos entre si. Bom, vamos ver se X, Z e T são isóbaros. Para serem isóbaros, tem que ter a mesma massa, como eu já falei. Então, X tem massa 1, Z tem massa 2 e T tem massa 3. Então, eles não são isóbaros, está errado. M e L são isótonos. Bom, M tem massa 4 e número atômico 2, então sobra 2. Então, ele vai ter 2 nêutrons. O L, ele tem massa 3 e número atômico 2, então ele vai ter só um nêutron. Então, eles não são isótonos também não. Alternativa 4. T, L e R são isóbaros entre si. E Z, L e R são isótopos entre si. Bom, primeiro vamos ver se T, L e R são isóbaros. T tem massa 3, L tem massa 3 e R tem massa 4. Então, R não é isóbaro. O T e o L até são, mas o R não é isóbaro. Z, L e R são isótopos. Vamos ver. Z tem número atômico 1.
L tem número atômico 2 e R tem número atômico 3. Não, eles não são isótopos, cada um tem um número atômico diferente. Então, não é A4 também. E 5, X não possui nenhum nêutron. Vamos ver. X tem massa 1 e número atômico 1. Então, ele não vai ter nenhum nêutron mesmo. Isso daqui está correto. Z e T possuem 1 e 2 nêutrons, respectivamente. Vamos ver aqui. O Z ele tem massa 2, número atômico 1, então sobra um nêutron. Qual que era o outro? Era Z e T. E o T ele tem massa 3 e número atômico 1, então ele vai ter 2 nêutrons. Então também está correto. Ó, Z e T possuem 1 e 2 nêutrons, respectivamente. Também está correto. Então estão corretas as 5, as 2 e 1. E a 3 e a 4 estão incorretas. As proposições falsas são somente... Então, toma cuidado para não errar aqui. Ó. As falsas são a 3 e a 4. 3 e a 4, alternativa C. Onde que a gente está? Na C. Bom, próximo. Os elementos químicos prestam-se a inúmeras aplicações relacionadas ao nosso cotidiano. Para se montar, por exemplo, uma célula fotoelétrica, dispositivo capaz de gerar uma corrente ou tensão elétrica, quando excitado por luz, são utilizados para constituir o ânodo metais como rubídio, césio, sobre os quais a luz incidirá. A utilização desses elementos está no fato de apresentarem pequenos raios atômicos. Bom, aqui ó, vocês precisam lembrar que a gente tem a tabela periódica, né? Vou fazer um quadradão mesmo. E da esquerda para a direita e de baixo para cima, cresce. Cresce o quê? Raio atômico não, raio atômico é do ponto. Cresce o quê? Afinidade eletrônica, energia de ionização e eletronegatividade. O raio atômico é o do contra. Então, se da esquerda para a direita e de baixo para cima cresce afinidade eletrônica, energia de ionização e eletronegatividade, então o contrário vai ser para o raio atômico. Ele vai diminuir da esquerda para a direita e de baixo para cima. Ele diminui. Se todos esses crescem, o raio atômico diminui. O rubídio e o césio, vamos ver onde eles estão na tabela periódica. Como eu falei, geralmente os vestibulares eles liberam a tabela periódica para você consultar. Tá lá na última página, né? Bom, o rubídio ele tá mais ou menos aqui. E o césio tá logo abaixo do rubídio, aqui embaixo. Se eles estão aqui, então eu imagino que eles vão ter uma baixa afinidade eletrônica, eletronegatividade e energia de ionização e um alto raio atômico. Okay? Tá aqui, ó, pequenos raios atômicos? Não, grandes raios atômicos. Elevados potenciais de ionização? Não, baixos potenciais de ionização. Elevada eletroafinidade? Não, baixa eletroafinidade. Elevada eletronegatividade? Não, baixa eletronegatividade. Baixo potencial de ionização? Sim, baixo potencial de ionização, que é a energia de ionização. Então, a 15 é a E. Agora, questão 16, né? Estamos acabando, não aguento mais. Vai. As primeiras energias de ionização de K, Ca, S são respectivamente... Alguns comentários sobre esses números podem ser feitos. 1. O enxofre apresenta menor energia de ionização, pois é o elemento de menor número atômico entre os três. Não, o enxofre tem número atômico 16. Cálcio tem número atômico 20, ele tem maior número atômico. E o potássio tem 19, maior número atômico.
Só que o enxofre ele vai ter uma menor energia de ionização, não é nem por causa do número atômico dele, por causa da posição dele, né? Na tabela periódica. Ele está muito mais próximo do extremo onde a gente tem alto potencial de ionização, alta eletronegatividade, alta afinidade eletrônica. Então, não é que ele vai ter menor energia de ionização, ele vai ter maior energia de ionização, porque ele é o elemento de menor número atômico entre os três. Então, ele vai ter maior energia de ionização. É isso daqui que está errado. Maior. 2. A energia de ionização do potássio é menor. É mesmo. Pois se trata de um elemento com apenas um elétron na última camada, o que facilita sua remoção. Faz sentido. Deixa eu ver. Potássio termina em S1, cálcio S2. E enxofre, então, P2, P3, P4. P4. Então, realmente está correta essa 2. 3. A energia de ionização do potássio é menor do que a do cálcio, pois esse último apresenta um número atômico maior e 2 elétrons de valência, estando com o mesmo número de camadas eletrônicas. Não, o potássio ele não tem número atômico maior. Tem número atômico maior é o cálcio. E o cálcio tem 2 elétrons na última camada, que termina em S2. Termina em 4S2. Estando com o mesmo número de camadas do potássio é menor do cálcio, pois esse último apresenta... Ah, sim, pois esse último cálcio, né? Apresenta número atômico maior e 2 elétrons de valência, sim, estando com o mesmo número de camadas eletrônicas, sim. Por isso que a energia de ionização do potássio é menor. Porque lembrando que a energia de ionização ela cresce nesse sentido, né? Aqui a gente tem o enxofre e aqui a gente tem o potássio e aqui a gente tem o cálcio. Fica mais fácil analisar assim. O potássio ele tem uma menor energia de ionização do que o cálcio. Ele vai ter o mesmo número de camadas eletrônicas porque ele está na mesma linha, quarta linha, quarto período. Gente, vocês podem verificar isso que eu estou falando fazendo a distribuição eletrônica de cada elemento. Se vocês continuarem sem entender, faz a distribuição eletrônica, vê com calma, fica mais fácil de entender. 4. As energias de ionização do potássio e do cálcio são mais próximas, pois são elementos vizinhos na tabela periódica? Sim, eles são vizinhos, um está do lado do outro. Então, a 4 está certo também. Então, é a alternativa E, né? 2, 3 e 4. Só um está incorreto. 17. 17 fala assim: ao comparar os íons K+ e Br- com os respectivos átomos neutros de que se originam, pode-se verificar que, lembrando que mais quer dizer que doa e menos quer dizer que recebe. Esse daqui ele vai doar um elétron, esse daqui vai receber um elétron. Houve manutenção da carga nuclear de ambos os íons? Ok, porque o NOx mudou, né? B, o número de elétrons permanece inalterado? Não, ele não permanece inalterado, porque um doou e o outro recebeu. Isso, comparado ao átomo neutro, né? Um doou um elétron e o outro recebeu um elétron. Então, não permanece inalterado, se altera sim. C, o número de prótons sofreu alteração? Não, gente, quando ele vira um íon, não sofre alteração no número de prótons, é só no número de elétrons. Ambos os íons são provenientes de átomos que perderam elétrons? Não, né? Porque um perde, mas o outro recebe. O bromo está recebendo um elétron. E o cátion originou-se do átomo neutro a partir do recebimento de um elétron? Não. Cátion é o que doa o elétron, não recebe. Só sobra, então, a alternativa A, né?
e ânion é o que recebe. Tá? Um átomo ele pode ser neutro ou ele pode ser um íon. Neutro ele tem o mesmo número de prótons e de elétrons, e o íon ele tem um número diferente de número de prótons e elétrons. O cátion ele vai ter mais prótons do que elétrons, porque ele vai doar os elétrons. O ânion ele vai ter mais elétrons do que prótons, porque ele vai receber esses elétrons. Questão 18, só falta essa mais duas, hein? A luz branca, a luz solar, é composta por outras cores, como violeta, azul, vermelho. Em geral, as cores que você observa no arco-íris. Quando a luz branca incide sobre um objeto, ela pode ser totalmente refletida, totalmente absorvida, ou ainda ser absorvida em parte pelo objeto, enquanto a outra parte é refletida pelo mesmo. Então, gente, ó. Quando a luz reflete completamente, a gente está chamando de luz branca, que ela tem todas as cores. Quando ela absorve completamente, né, é o preto, que ele absorve todas as cores. Quando uma parte absorve e outra reflete, a gente vai ver o que refletiu. Por exemplo, se estiver verde, é porque a parte que refletiu é verde. Sabendo disso, a gente consegue julgar os itens melhor. Ó, se a luz branca for refletida e absorvida em partes, a cor do objeto dependerá da componente da luz branca, que é predominantemente refletida. Sim, isso que eu acabei de falar aqui nesse exemplo aqui. Aqui embaixo. Ó. Se o objeto mostra a cor negra aos nossos olhos, é porque toda a luz branca foi refletida. Falso. A cor negra é porque toda a luz branca foi absorvida. Como que você escreveria aqui? Gente, é muito importante vocês serem claros quando vocês respondem uma questão, principalmente questão de segunda fase, que você tem que ficar escrevendo. Então, escreve bonitinho, né? Fala, vê, ó. Incorreto. Incorreto. Por quê? A cor negra é a luz branca que foi totalmente absorvida. Pronto. Respondi. Se o objeto mostra a cor branca aos nossos olhos, é porque toda a luz branca foi absorvida. Não, falso. Ai, eu já ia fazer um X aqui. Não, falso. Ela foi refletida. Ai, tá feio, né? Não importa, vocês entenderam. Se o objeto mostra a cor vermelha aos nossos olhos, é porque ocorreu reflexão somente dos raios de cor vermelha e todas as outras foram absorvidas. Verdadeiro. Perfeito. Conforme os conceitos de atomística, está errada a opção. Vou ter que dar um zoom aqui, espero que não bugue. As espécies químicas são isoeletrônicas. Putz, para eu ver se são isoeletrônicas, eu tenho que ver se eles têm o mesmo número de elétrons. Ó, vamos ver aqui o oxigênio. Ó. O número de prótons do oxigênio é 8. Só que ele tem uma carga aqui, 2 menos. 2 menos quer dizer que recebeu 2 elétrons. Então, considerando que ele fosse um átomo eletricamente neutro, ele teria 8 elétrons. Só que como ele recebe 2, ele fica com 10. Lembrando, gente, que o númerozinho que está aqui embaixo, ele não é o número de elétrons, ele é o número de prótons. Quando você considera um átomo neutro, você considera que o número de prótons é igual ao número de elétrons. Por isso que eu já estou olhando aqui, batendo o olho aqui, já considerando como se fosse o número de elétrons. Então, aqui, ó, o flúor, 9, número atômico 9, então ele teria 9 elétrons, só que como ele tem carga menos 1, ele acaba ficando com 10 elétrons. Aqui, ó, o neônio, número atômico 10, não tem carga, então o mesmo número de prótons é o mesmo número de elétrons, então ele também vai ter 10 elétrons. E aqui, ó, Na, o sódio tem número atômico 11, então ele vai ter, em um átomo eletricamente neutro, ele também vai ter 11 prótons, 11 elétrons. Só que aqui, ó, tem uma carguinha positiva, ó, mais 1.
Então, ele vai doar um desses elétrons. Então, se ele tinha 11, agora ele tem 10. O sódio ele também vai ter 10 elétrons. E aqui o magnésio, ele tem número atômico 12, ele doa 2 elétrons, ficando com 10. Então, sim, são isoeletrônicas. Ah, não, ele quer saber a opção errada, né? Tá. B. O raio atômico do magnésio é menor do que o do cátion. Gente, é maior do que o do cátion. Essa também está correta, porque o raio do cátion ele é menor do que o raio do átomo neutro, que é menor do que o raio do ânion. Então, perceba a diferença entre raio atômico e raio iônico, que é o raio de íon. Aqui a gente tem um cátion. O cátion ele vai ter raio menor do que o raio atômico no átomo neutro. Então, a B também está correta. A 1 está correta, a B está correta. C. O raio iônico do ânion é maior que o átomo neutro. Bom, realmente o raio do ânion é maior do que o do átomo neutro, como eu falei nessa escala aqui. Vamos ver agora as outras. C. O raio iônico do oxigênio é maior. Aqui, ó, a gente tem um ânion. O oxigênio está recebendo 2 elétrons. É maior do que o raio iônico do cátion, magnésio, cátion bivalente. Sim, realmente é maior, porque o raio do ânion é maior que o raio do cátion. Então, a D também está correta. Então, o que sobra de incorreta é a E, né? Vamos ver, ó. A ordem crescente dos raios das espécies citadas é... Então, aqui a gente tem um ânion, o que já começa errado, né? Porque era para ter um raio grande. Era para estar para lá. E aqui, por exemplo, a gente tem um cátion. Então, na verdade, está ao contrário essa ordem, né? É uma ordem decrescente, não crescente. 20. Última questão, vai. Por conter todos os nutrientes de que o organismo humano necessita, o leite pode ser considerado um alimento completo. Eu travei? Peraí, deixa eu só arrumar. Bom, acho que eu vou continuar, né? Então, ligar de novo aqui a câmera. Tentando fechar a guia para ver se melhora. Voltou. Tá. Por conter todos os nutrientes de que o organismo humano necessita, o leite pode ser considerado um alimento completo. Seria ideal se os contivesse nas quantidades necessárias. Isso torna importante o conhecimento de sua composição, dada pela tabela a seguir. Além de cálcio e fósforo, importantes na formação dos ossos, na formação de ossos e dentes, no leite existem cloro, potássio, sódio, magnésio, ferro, alumínio, bromo, zinco e manganês, formando sais orgânicos e inorgânicos. A associação entre esses sais e as proteínas do leite é um fator determinante da estabilidade das caseínas. O fosfato de cálcio, inclusive, faz parte da estrutura das micelas da caseína. O leite, ao ser dúlbere, é ligeiramente ácido e sua acidez tende a aumentar, principalmente devido à ação de enzimas microbianas, que transformam a lactose em ácido lático. Logo,
determinação da acidez de um leite serve para avaliar o seu estado de conservação, fermentação. O leite proveniente de diversas fontes tem um pH médio de 6,7 a 6,6 a 25 graus e apresenta considerável efeito tampão, especialmente em pH entre 5 e 6, em razão da presença de CO2. Proteínas, citratos, lactatos e fosfatos. Uma propriedade importante utilizada no combate à fraude do leite é a sua densidade, que varia entre 1 e 1,023 e 1,040 grama por ml a 15 graus, com um valor médio de 1,032 gramas por ml. E aí ele passa aqui a composição média do leite da vaca. Considerando os minerais existentes no leite, é correto afirmar que, na forma iônica, potássio e cloro constituem-se em estruturas isoeletrônicas. Vamos ver, ó. Potássio, ele tem número atômico 19. Se eu distribuir isso na tabela periódica, ou se eu distribuir fazendo uma distribuição eletrônica, eu vou ter 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, ó, 10, já foi 18, 4s1. Então, o potássio vai terminar em 4s1. Se ele tem um elétron na camada de valência, ele vai doar um. Lembra? 1a3 doa, 4 compartilha e 5a7 recebe até atingir 8. Então, o potássio, que tinha 19 elétrons, na forma iônica, ele vai estar assim, ó, doando um elétron. E aí ele vai ter 18 elétrons. Enquanto que o cloro tem 17 elétrons. E aí, se eu distribuir esses elétrons em níveis de energia, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Então, ele vai ter 7 elétrons na camada de valência, que é a camada 3. Camada de valência é a última camada. A última camada é 1, 2 ou 3. 3. Então, se ele tem 2 elétrons no subnível S e 5 elétrons no subnível P, ao todo ele vai ter 7 elétrons na camada de valência. 6 a 7 recebe até atingir 8, então ele vai receber 1 elétron. Então, o cloro, em sua forma iônica, ele recebe 1 elétron. Então, se ele tinha 17 elétrons, ele vai ficar com 18 elétrons. Então, a minha A está correta. Tá? Vamos ver porque que as outras estão erradas? Ó. B. Na forma iônica, magnésio e cálcio constituem-se cátions de cátions de carga elétrica negativa? Não, os cátions têm carga elétrica positiva. C. O fosfato de cálcio, importante por fazer parte da fórmula de estrutura das micelas da caseína, tem fórmula CaPO4. Não, não tem fórmula CaPO4, não. Deixa eu ver se eu acho que eu até cheguei a anotar aqui qual que era a fórmula do fosfato de cálcio. Não tem? Deixa eu procurar aqui para trazer para vocês. Fosfato de cálcio. Tô com medo de falar errado. É Ca3PO4, 2. Ca3PO4, 2. Assim que é a fórmula. Na fórmula alimentar, ferro, zinco e manganês apresentam 4s2 como camada mais externa. Logo, são classificados como metais representativos? Não. O que termina com 4s2 é o cálcio. Então, não. E, na forma iônica, cloro, bromo e fósforo constituem ânions de carga elétrica positiva? Não, porque o ânion tem carga elétrica negativa. Então, o que sobra é realmente a minha água.
Com isso, a gente finaliza agora, então, o simulado 2. Eu espero que tenha dado tudo certo com o vídeo, né? Porque pelo visto eu travei em algum momento aí. Mas é isso. Então, finalizamos agora a correção do simulado 2.